Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, fiat. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá uma porção da vontade de Deus para minha alma. Abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me tua divina vontade, vem divina vontade, nessa ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante esta noite. Eu vou ler o trecho do Livro do Céu, volume 27, trecho 24, do dia 25 de dezembro de 1929. O tema é como o nascimento de Jesus foi o renascimento da divina vontade em sua humanidade. E tudo o que fez foram renascimentos dela, formados nele para fazê-la renascer nas criaturas. Jesus foi o verdadeiro sacrificado de seu querer. Luísa falando. Estava pensando em quando meu docíssimo Jesus menino, penando de amor, saía do seio de sua mãe celestial. Que alegria para ela o poder estreitar entre seus braços, beijá-lo e pôs-se em competição em amar aquele que tanto a amava. Mas enquanto tantos pensamentos se amontoavam em minha mente acerca do santo nascimento do infante divino, o senti mover-se em meu interior. E saindo fora, se pôs entre meus braços e, pondo suas mãozinhas em meu pescoço, me disse, agora Jesus falando, minha filha, também tu me beijes e me abrace, e eu te beijo de estreita a mim, e nos amemos com tal competência de amor de não terminá-la jamais. E abandonando-se nos meus braços, como uma criança, ficou em silêncio. Mas quem pode dizer os abraços de amor, os beijos afetuosos? Creio que é melhor passá-la em silêncio. Depois, retomando a palavra, acrescentou. Minha filha, o meu nascimento no tempo foi o renascimento da minha divina vontade.
na minha humanidade. Isso aqui é muito importante, né? O que Jesus está dizendo aqui para cada um de nós. Olha, o meu nascimento no tempo, quer dizer, naquele tempo, né? Foi o renascimento da minha divina vontade, na minha humanidade. Que é renascimento, porque Jesus já vive na divina vontade, né? Mas na humanidade dele, né? Renasceu na humanidade dele. E como renascia em mim, trazia alegre nova do renascimento nas humanas gerações. Então, com a divina vontade renascendo na humanidade de Jesus, né? O que ele está dizendo aqui? Também houve o renascimento nas humanas gerações, em todas as gerações que viriam depois, né? Meu Fiat eterno, mas se pode dizer como se nascesse em Adão para formar a longa geração de seu renascimento na criatura. Mas como Adão rejeitou esta vontade divina, ao rejeitá-la, impediu os tantos renascimentos que devia fazer em cada criatura. E com amor constante e invencível, esperou a minha humanidade para renascer de novo no meio da humana família. Então, que eu entendi o que Jesus está dizendo, que Adão, quando ele pecou, né, ele impediu que a divina vontade nascesse em todas as gerações, né? Todas as gerações eram para nascer vivendo na divina vontade. Mas quando Adão ali rompeu, né, com a divina vontade, ele rompeu toda a humanidade, né? Que toda geração que viria depois dele também ficou impedida de viver na divina vontade. Aí, somente Jesus, né, quando veio na redenção, que com o nascimento dele, né, no nascimento dele, né, na humanidade dele, a divina vontade renasceu para todas as gerações. É isso que Jesus está explicando. Por isso, tudo que eu fiz em toda a minha vida, as lágrimas infantis, meus gemidos e soluços, não era outra coisa que renascimentos de minha divina vontade, que eram formados em mim, para fazê-la renascer nas criaturas. Porque tendo renascido em mim e possuindo-a como minha, tinha direito e o poder de o dar e fazer renascer na criatura. O que Jesus está dizendo que eu entendi, né? Tudo que Jesus fez, né, na sua humanidade, né, as suas lágrimas, seus gemidos, seus soluços, tudo que Jesus fez, né, ele divinizou na divina vontade, né? Tudo se tornou divino, né? Com Jesus ter nascido e trazido, e na humanidade dele ter renascido a divina vontade para todos nós. Então, tudo que Jesus fazia na sua humanidade se tornava divino, santificado, divino. É o que Jesus está dizendo. Assim que tudo que fazia a minha humanidade, olha aqui, que está explicando, tudo que fazia minha humanidade, meus passos, obras, palavras, penas, até meu respiro e minha mesma morte, formavam tantos renascimentos de minha divina vontade, por quantas criaturas teriam tido bem do renascimento de meu Fiat divino. Sendo eu a cabeça da família humana, e ela meus membros,
Eu, como cabeça, chamava com meus atos os tantos renascimentos meus de meu querer divino em mim, para fazê-los passar a renascer em meus membros das criaturas. Olha que maravilha. Então, se Deus é a cabeça, nós somos os membros, né, de Jesus. Então, tudo que Jesus fazia na sua humanidade, né, renascia em nós, que somos parte desse corpo, né? Jesus é a cabeça, nós somos os membros. Então, tudo que Jesus fazia, renascia também em nós. Olha lá. Por isso, em cada ato que eu fiz, até minha própria vida sacramental, cada uma das hóstias consagradas são contínuos renascimentos do meu supremo querer que prepara a criatura. Entendeu? Tudo que Jesus fez, né? Cada ato dele, até cada uma das hóstias consagradas, né? Tudo são contínuos renascimentos do meu supremo querer que prepara a criatura. Portanto, eu sou o verdadeiro sacrificador de uma causa tão santa que meu querer reine. Sou propriamente eu que formei em mim o meu reino. E fazendo renascer tantas vezes em mim, por quantas criaturas devia renascer? Formava o seu império santíssimo e o seu reinar no meio de seus membros. Olha que maravilha, né? Quer dizer que cada criatura que nasceu depois da redenção, depois que Jesus veio à Terra, né? Jesus fez renascer nelas, né, a divina vontade. Quer dizer que todos que nasceram depois da redenção estão ali, tem a divina vontade em si. Se ele fala, se ele anda, se ele escuta, né, se ele trabalha, se ele respira, se o seu coração bate, tudo é a divina vontade nele. Agora, minha filha, depois de ter posto a salvo o reino da minha divina vontade, minha humanidade, devia manifestá-lo para fazê-lo conhecer. Por isso vim a ti e comecei a narrar-te a longa história do meu Fiat divino. Agora você deve saber que tantas manifestações fiz e farei. Tantas verdades, tantas palavras disse, por quantos renascimentos ela fez em minha humanidade. Estarão em perfeito equilíbrio seus renascimentos em mim e seus conhecimentos que te manifestam. Cada renascimento de meu querer divino feito em mim, cada renascimento de meu querer divino feito em mim e em cada hóstia consagrada, encontrará uma manifestação e uma verdade sua que a confirma. Ele dará o renascimento na criatura, porque em Deus a palavra forma a vida do bem que quer formar na criatura. Nossa palavra é portadora de vida. Não foi porventura a nossa palavra Fiat que, pronunciando-se, criou o céu, o sol e tudo que se vê no universo inteiro? E também a própria vida do homem? Enquanto não pronunciamos Fiat, tudo estava em nós. Assim que se pronunciou, povoou os céus e terra de tantas obras belas e dignas de nós, e deu início à longa geração de vidas humanas. Veja então que tudo que te digo sobre minha divina vontade levará, com a potência de minha palavra criadora, seus tantos renascimentos feitos em mim, em meio à família humana.
Esta é a grande razão de uma história tão longa e de meu falar tão contínuo. Ela estará equilibrada com tudo que foi feito por nós na criação e com tudo que fiz na redenção. E se parece que alguma vez faço silêncio, não é porque tenha cessado meu dizer, mas porque faço repouso, porque é meu costume repousar na minha própria palavra e nas obras que saem de mim, como fiz na criação. Nem sempre se pronunciou. Dizia fiat e fazia um alto e depois se pronunciava de novo. Assim faço em ti. Falo, dou-te a minha lição e descanso-me. Primeiro, para gozar em ti os efeitos de minha palavra e para te dispor a receber a nova vida de minha lição. Por isso, seja atento, e seu voo em minha divina vontade seja contínuo. Livro do Céu, volume 27, trecho 25, do dia 29 de dezembro de 1929. Tema: como Jesus, descendo do céu para a terra, formou o novo Éden, como a divina vontade sempre foi rainha. Luísa falando: minha pequena inteligência sentia-me arrebatá-la, como transportar a olhar no colo da minha mãe celestial o meu pequeno recém-nascido Jesus, que ora chora, ora geme, e ora todo dormente treme de frio. E como minha pequena alma gostaria se desfazer em amor para aquecê-lo e para acalmá-lo, o pranto, mas meu celestial e gracioso menino, chamando-me junto com ele nos braços de sua mãe, me disse, Jesus falando para Luísa: minha filha do divino querer, vem ouvir minhas lições. Então, Jesus está chamando a Luísa e está chamando cada um de nós também. Olha lá, vem ouvir minhas lições. Ao descer do céu à terra, para formar a redenção, devia formar o novo Éden. Devia restabelecer o primeiro ato e o princípio da criação do homem em minha humanidade. Muito importante, né? O que Jesus está dizendo aqui, né? Aqui, ó, devia formar um novo Éden. Quer dizer, a terra, depois da redenção, se tornou o novo Éden. É o novo Éden, a terra, a toda a terra. E devia restabelecer o primeiro ato, quer dizer, quando Jesus disse o fiat, né? E o princípio da criação do homem em minha humanidade. Quer dizer que toda a humanidade renasceu em Jesus, quando Jesus nasceu, na redenção. Toda a humanidade renasceu em Cristo. Olha que maravilha. Ora, Belém foi o primeiro Éden, tá vendo? Eu sentia na minha pequena humanidade toda a força da nossa força criadora e arrebato do nosso amor com o qual o homem foi criado. Vendo? Lá em Belém, quando Jesus nasceu, né? Jesus sentiu, né? O arrebato de amor com o qual ele criou o homem, quando o homem foi criado, porque toda a criação, toda a humanidade renasceu em Jesus naquele momento, né? Senti as fibras da sua inocência, da sua santidade, do seu domínio, com os quais ele estava investido. Então, naquele momento,
que Jesus renasceu na humanidade de Cristo, né? Jesus nasceu igual Adão nasceu, todo inocente, que Jesus fala aqui, olha que maravilha, né? As fibras da sua inocência, da sua santidade, do homem, né? De seu domínio, com os quais ele estava investido quando Deus o criou. Senti em mim aquele homem feliz, como o amava, tá vendo? Porque havendo perdido seu lugar de honra, eu retomava o seu lugar, porque me convinha primeiro pôr em mim a ordem de como o homem foi criado, e depois descer na sua desventura para o levantar e para o pôr a salvo. Olha que maravilha, né, gente, que Jesus fez por nós, né? Quando o homem, Adão, pecou, o homem havia perdido seu lugar de honra, né? Então Jesus retomava o seu lugar que o homem devia ocupar, porque me convinha primeiro pôr em mim, que Jesus falando, convinha Jesus pôr nele a ordem de como o homem foi criado, todo inocente, todo puro, todo santo, né? E depois descer na sua desventura, para o levantar e pôr a salvo, para depois descer, né, aonde o homem caiu, né? No pecado, na parte que é as suas fraquezas, suas misérias. Depois Jesus ia refazer tudo isso também, né? Por isso estava em mim 2 atos contínuos, fundidos em um. O Éden feliz, com o qual devia pôr em vigor toda a beleza, a santidade, a sublimidade da criação do homem. Era ele inocente e santo, tá vendo? Assim o Adão foi criado. E assim o homem se tornou quando Jesus nasceu. Que o homem renasceu nele. Tá vendo? Aí, a sublimidade da criação para ele, inocente e santo. E eu, superando, não só era inocente e santo, mas era o verbo eterno. E tendo em mim toda a potência possível e imaginável, e vontade imutável, devia reordenar todo o princípio da criação do homem e levantar novamente o homem caído. De outra maneira, não operaria como Deus, nem o amaria como obra nossa saída e criada, num arrebato de nosso amor. Olha que maravilha que Jesus fez por nós, né? Então, Jesus veio à Terra para isso, exclusivamente para isso, né? Para refazer tudo isso, né? Foi perdido quando Adão pecou, né? O homem se tornou pecador, né? Quando Adão pecou, o homem deixou de ser inocente e passou a ser pecador. E quando Jesus ali nasceu em Belém, né? Que se tornou o novo Éden, o homem renasceu em Cristo, né? Em Jesus, né? Puro e inocente novamente, para viver plenamente na divina vontade com Jesus. E Jesus veio refazer todo o homem, que Jesus era puro e santo, né? E o homem, renascendo em Jesus, se tornaria também puro e santo. Nosso amor se sentiria preso e impotente, o que não pode ser, se não tivesse ajustado toda a condição do homem caído e a condição de como foi criado. Certo? Então, aí Jesus está dizendo que o nosso amor se sentiria preso e impotente. Jesus se sentiria impotente, o que não pode ser, né? Jesus não é assim. Se não tivesse ajustado toda a condição do homem, se não tivesse resolvido a situação do homem, né? Mudado a situação do homem, caído e a condição de como foi criado. Que Jesus veio mudar totalmente, reordenar essa condição do homem caído, né?
da condição do homem caído e a condição de como ele foi criado. Para como ele foi criado, que era a punição. Deixar de ser pecador para ser puro e inocente como Cristo. Teria sido uma afronta à nossa criação. E seríamos acusados de fraqueza se não tivéssemos regenerado totalmente o homem. Tá vendo? Se Jesus não tivesse regenerado totalmente o homem, né? Seríamos acusados de fraqueza, né? Por isso, Belém foi o meu primeiro Éden, no qual fazia e abraçava todas as obras de Adão. Tá vendo? Inocente, Adão inocente fizeram. Então, em Belém, Jesus está dizendo aqui, foi o primeiro Éden. E ali Jesus abraçava todas as obras de Adão, que Adão fez inocente. O que teria feito se não tivesse caído? Então, todas as obras que Adão teria feito, se ele não tivesse caído, não tivesse pecado, né? Então, Jesus fez todas essas obras. A nossa divindade esperava com justiça a minha correspondência em seu lugar. E conforme ia refazendo o que deveria ter feito o inocente Adão, assim me abaixava e estendia a mão para levantá-lo. Olha que maravilha, que maravilha. Como que Deus é bom, gente. E o homem não enxerga nada disso, né? Desse amor tão grande de Deus para nós. Então, Jesus fez ali, quando Jesus nasceu em Belém, Jesus veio fazer tudo aquilo que Adão devia ter feito. O Adão inocente devia ter feito, né? Na terra. Jesus fez tudo. Tudo isso. Olha que maravilha, né? Assim Jesus se abaixava e estendia a mão para levantar o homem. Então, minha humanidade não fazia outra coisa que, à medida que girava e me detinha, formava novos Édens, porque em mim estavam todos os atos do princípio da criação do homem. E em qualquer parte que me detinha, podia formar um novo Éden, com minha inocência e santidade. Então, todos os lugares que Jesus ia, ali se tornava um novo Éden, né? Só com a presença de Jesus ali, né? Com minha inocência e santidade de Jesus, né? Se tornava um novo Éden. Portanto, o Éden foi o Egito, o Éden foi Nazaré, o Éden foi o deserto, o Éden foi Jerusalém, o Éden foi o Monte Calvário, e esses Édens que formava, chamava ao reino da minha divina vontade a reinar. Aonde Jesus passava, tudo se transformou no Éden. Chamava Jesus, né, a divina vontade a reinar. E estas são provas certas que, assim como cumprir o reino da redenção, tá vendo? E está fazendo seu giro para estabelecer-se por todo o mundo, assim estes Édens nos quais foram feitos por mim, todos os atos, como se o homem não tivesse caído, seguirão os atos da redenção e farão seu giro para restabelecer o reino do meu Fiat divino. Por isso te quero sempre junto comigo, a fim de que me siga em todos os meus atos e tudo ofereça para fazer que minha divina vontade reine e domine, porque isto é o que mais interessa a teu Jesus. Jesus dizendo, depois, a Luísa quer dizer dizendo, depois ele adicionou, agora Jesus dizendo, minha filha, minha divina vontade operava em mim como rainha, porque realmente sempre foi rainha, porque ela, por natureza, é rainha.
em nossa própria divindade, tem o primeiro lugar, governa e domina todos os nossos atributos. Não há ato nosso em que não tenha seu posto de rainha. Então, Jesus está dizendo que a divina vontade reina no Pai e no Filho, né? Adicionou, ó, minha filha, minha divina vontade opera em mim como rainha, porque realmente foi tal. Porque ela, por natureza, é rainha em nossa própria divindade. Tá vendo? Ela é rainha, a divina vontade é rainha. Ali na Santíssima Trindade. Tem o primeiro lugar. Governa e domina todos os nossos atributos, nossos. Jesus está dizendo nosso, porque Pai, Filho e Espírito Santo, né? Nossos atributos, não há ato nosso em que não tenha seu posto de rainha, que é a divina vontade. Então, é rainha do céu, da terra, na criação, tá vendo? Rainha no céu, na terra, na criação, em tudo e em toda parte. Ela é rainha em tudo, em toda parte. Em toda parte ela reina. Por isso, o querer que o homem fizesse nossa vontade divina e que lhe desse o posto de rainha, era a honra maior, e o amor mais insuperável que lhe dávamos. E reinando uma só vontade, o fazíamos sentar à nossa mesa celestial, participando-lhe nossos bens divinos. Então, Jesus diz aqui, né? Por isso que o querer que o homem, que Jesus queria tanto que o homem vivesse na divina vontade, que desse a ele, a divina vontade, o posto de rainha, né? Que era a honra maior, o amor mais insuperável que nós dávamos, que Jesus dava ao homem, que era a divina vontade. Que reinando em uma só vontade, o fazia sentar em nossa mesa celestial. O que é viver na divina vontade? É ter a mesma vontade que o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É a Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade é uma só pessoa, por quê? Porque tem a mesma vontade. É isso que Jesus queria que nós fôssemos, né? Um só com Ele. Maravilhoso, né? Nós o queríamos feliz, Jesus falando. Jesus queria o homem feliz. E queríamos a glória de ver feliz aquele que com tanto amor tínhamos criado. Com nossas mãos criadoras. Então, o que Deus queria? Queria que nós fôssemos felizes, né? Vivendo ali junto com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Com aquele a qual eles tinham criado com tanto amor, com suas mãos criadoras. Nosso querer divino e nosso amor não podiam nem contentar-se, nem deter-se com a só obra da redenção, mas também querem ir mais adiante, até ter a obra cumprida. Muito mais que não sabemos fazer obras à metade. E tendo séculos à nossa disposição, podemos chegar onde queremos. Então, o que Jesus está dizendo. Por isso que Jesus não podia contentar-se somente em deter com a vida dele à terra, né? Com a redenção. A redenção é o meio o qual Jesus vai chegar a obra da santificação, que é a divina vontade, né? É o meio. Jesus usou, né? Vindo da terra, né? Feito a redenção, tudo, para poder chegar aonde quer chegar? Na santificação. Tá vendo? Então, a obra estaria pela metade se Jesus parasse só na redenção. Então, não pode. Mas também quer ir mais adiante, até ter a obra cumprida. Né? Porque Deus não sabe fazer as coisas pela metade. Então, como Deus tem toda a eternidade à sua disposição, né? Ele pode chegar aonde ele quer, que é
a obra da santificação. Livro do Céu, volume 27, trecho 26, do dia 2 de fevereiro de 1930. Diversidade de atos e efeitos do Fiat divino. Quantos bens pode produzir um ato dele? Exemplo do Sol. Meu abandono no Fiat continua. Luísa falando. E seguindo meu giro em suas obras, me sentia circundada por elas. E cada uma esperava que eu a reconhecesse como obra de meu Criador, para nos vincular com vínculos inseparáveis. Parecia-me que a divina vontade, com sua luz, corresse em toda a criação, como corre o nosso sangue no corpo. Assim corria também em todos os atos, palavras, passos, penas e lágrimas de Jesus. E eu ia em busca de tudo como coisas minhas, para amá-las e reconhecê-las como coisas que me pertencem. Mas enquanto isso fazia, meu doce Jesus me disse, Jesus falando, minha filha, quem vive na minha divina vontade está em comunicação com todas as coisas criadas por nós, porque ela é de todos e pertence a todos, como sendo uma a vontade que domina e age. Todas as coisas lhe são como membros ao corpo, dos quais a cabeça é Deus, que tem tantos vínculos a todas as coisas, porque nelas corre nosso divino querer, como ato primário de vida, que lhes são inseparáveis. Só a vontade humana, se quiser agir sozinha, sem a união da nossa, pode romper esta bela união, este vínculo de inseparabilidade entre Deus, entre as coisas criadas, entre as criaturas. Por isso, minha divina vontade é a portadora, a criatura de todos nossos atos feitos na criação e na redenção. E é a reveladora de nosso segredo, sendo uma nossa vontade com a criatura que vive nela. Como pode esconder-se? E eu, minha filha, como me sentiria mal se não te pusesse a par das minhas lágrimas, das mágoas mais íntimas e do que eu fiz estando sobre a terra. E em minha dor tiria. Nem mesmo a pequena filha de meu querer conhece tudo que fiz e sofri para ter a correspondência. Embora seja do seu pequeno e repetido te amo, e lhe fazer o dom do que me pertence, então cada coisa que você conhece de mim e ama como tua, eu te faço dom dela. E fazendo festa, digo, tenho sempre que dar à minha filha, e ela tem sempre que receber, por isso estaremos sempre juntos, porque estamos ocupados na troca que fazemos, eu em dar e ela em receber. Agora, Luísa falando, depois disso, eu seguia meu giro em todos os atos bons feitos desde o princípio da criação por todas as criaturas, não excluindo meu primeiro pai Adão, para oferecê-los para obter o reino da divina vontade sobre a terra. E meu doce Jesus, movendo-se em meu interior, me disse, agora Jesus falando, minha filha,
Não há coisa boa que não saia de minha divina vontade. Mas a diferença entre atos e efeitos dela. A criação foi um ato do meu Fiat. E ó, quantas coisas belas não saíram? Céus, sóis, estrelas, ar que devia servir para a vida natural da criatura, mar, vento, tudo foi plenitude e multiplicidade de obras, porque um ato da minha divina vontade é capaz de encher tudo e de fazer tudo. A criação do homem foi um ato dela, e o que não fechou na pequena circunferência do homem, inteligência, olhos, ouvidos, boca, palavra, coração e até nossa semelhança, pela qual o fazíamos o portador de seu Criador. Quantos prodígios não prende? Não só isso, mas toda a criação foi posta em torno dele para servi-lo. Como se um primeiro ato de nosso Fiat, feito na criação, quisesse servir ao segundo ato feito ao criar o homem. Outro ato de nossa vontade divina foi a criação da Virgem Imaculada. Foram tais e tantos os prodígios feitos nela, que céus e terra ficaram estupefatos, tanto que chegou a fazer descer o Verbo divino sobre a terra, o que formou outro ato de meu Fiat, que foi a minha encarnação. E tu sabes que foi portador de todos os bens para a família humana. Todo o resto dos bens que houve entre as criaturas, virtudes, orações, boas obras, milagres, são efeitos do meu querer divino, os quais trabalham segundo as disposições das criaturas. E por isso são sempre limitados, não com aquela plenitude que enche céus e terra. Em vez disso, os atos do meu Fiat divino são independentes deles. E por isso se vê a grande diferença entre atos e efeitos. E isso se vê muito bem também no Sol e entre os efeitos que ele produz. O Sol, como ato, está sempre fixo em sua plenitude de luz, que com majestade enche a terra. Jamais cessa de dar sua luz e seu calor. Ao contrário, os efeitos do Sol, que se pode dizer que estão à disposição da terra, são inconstantes. Ora se vê a terra florida, com a variedade de tantas cores, e ora se vê despojada e sem beleza, como se o sol não tivesse a virtude comunicativa para comunicar sempre seus admiráveis efeitos à terra. Enquanto se pode dizer que a culpa é da terra. Ao sol nunca falta nada. Aquele de ontem hoje será. Agora, quando te vejo girar ainda nos efeitos de meu Fiat divino, como se não quisesse perder nada para encerrá-los nele e dar-lhes as homenagens, o amor dos efeitos que produz, para pedir-lhe que venha reinar sobre a terra, você dispõe a nosso querer
formar outro ato dele, porque tu deves saber que o fiat voluntas tu, como no céu, assim na terra, será outro ato de nosso fiat supremo. Não será um efeito, mas sim um ato, mas com tal magnificência que todos ficarão surpreendidos. Agora tu deves saber que o homem foi criado por nós com este prodígio, que devia possuir nele nosso ato contínuo de vontade divina. Ao rejeitá-la, perdeu o ato e ficou com os efeitos, porque sabíamos que assim como a terra não pode viver sem ter ao menos os efeitos que produz o sol, se não quiser viver na plenitude de sua luz e de seu calor, assim o homem não podia viver, ao menos seus efeitos da nossa divina vontade, já que tinha rejeitado a vida dela. Portanto, seu reino não será outra coisa que chamar novamente o ato contínuo de nosso fiat divino que age na criatura. Esta é a razão de meu longo falar sobre ele. Não é outra coisa que o princípio do ato contínuo do meu fiat divino, que não termina jamais, quando quer operar na criatura. E é tão múltiplo nas obras, na beleza, na graça e na luz, que não se vê em confins. Por isso, continua girando em tudo que tem feito e produz meu fiat divino. Não se canse jamais, se quiser obter um reino tão santo. Agora, Luísa falou. Depois acrescentou. Agora, Jesus falando. Minha filha, assim como os efeitos são produzidos pela... Deve ser semente, que está somente, deve ser semente. Pela semente única. Okay. Minha filha, assim como os efeitos são produzidos pela somente única vontade minha, é isso mesmo, e agem segundo as disposições da criatura, assim os atos de nosso querer divino, independente delas, são produzidos pela unidade do ato único de nosso fiat divino. Assim, em nós é sempre um nosso ato, porque em nós não há sucessão de atos. E se a criatura parece que ora fazemos a criação, ora a redenção, e ora queremos formar o reino de nossa divina vontade no meio das criaturas, é a manifestação que fazemos do que possui nosso único e único ato, que enquanto a eles parece que fazemos e tiramos tantos atos distintos, para nós tudo estava encerrado em um só ato. Na unidade do nosso querer divino, que encerra um só ato, nada lhe pode fugir. Encerra tudo, faz tudo, abraça tudo e é sempre um só ato. Assim, tanto os efeitos que produz nosso fiat, como os atos dele, parecem sempre na unidade do somente único ato nosso. Divina vontade, reina na minha vontade, fiat.